Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito, facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 197 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. Hoje vamos falar sobre a importância do governance e o seu impacto no resultado financeiro. A nossa convidada é a doutora Nayol Cohen, membro da OCPCA e especialista em Corporate Governance. Doutora Nayol, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Muito obrigada pelo convite. Eu penso que já estávamos a precisar de falar um bocado sobre este tema. Pois é, doutora, e nós é que agradecemos a sua disponibilidade para um tema de muita importância e espero que seja uma aula para os nossos ouvintes, em especial os membros do CPCA do setor financeiro, que este é o tema do momento nesta área. A primeira questão é: quem é a doutora Nayol, onde nasceu, cresceu e onde frequentou o ensino primário e os seus outros níveis de formação? Não queremos conhecer a doutora Nayol, não conhecemos. Sim, é verdade. Provavelmente eu terei tantas pessoas passado por tantas sessões formativas, mas as pessoas pouco sabem de mim, é verdade. Eu sou uma angolana de Luanda, daquelas mesmo daqui. Nasci em Luanda, cresci em Luanda, estudei em Luanda o ensino primário, com uma passagem também na altura do ensino primário em Moçambique, num colégio, os Maristas, que é um colégio de grande rigor e sobretudo muito conservador naquilo que são os seus valores e na forma de construir o indivíduo e, portanto, eu faço parte ainda daquela geração que passou por colégios primários de muito rigor e de muito conservadorismo naquilo que são os valores civilizacionais, urbanos, a moral e etc. E depois isto não é suficiente porque o contexto alterou-se e nesta alteração de contexto económico eu fui estudar para fora, portanto eu fui estudar para fora muito cedo. Eu na realidade sou economista, toda a gente me ouve a falar de contas e de finanças com muita paixão, e é verdade, mas o meu background é de economia, eu estudei macroeconomia pura. Sou economista, estudei na Alemanha, portanto falo alemão, defendi uma tese em alemão, e durante muitos anos trabalhei como macroeconomista. Inclusive, eu trabalhei no primeiro modelo macroeconómico de Angola, o MODANG, com o professor Alves da Rocha. E estive muito tempo ligada às questões da macroeconomia, inclusive fiz parte do Grupo Central da Dívida Externa de Angola. Fiz parte igualmente do grupo de profissionais que apoiavam o governo de Angola nos temas da macroeconomia. Fiz inclusive o curso do FMI de programação financeira, que é exatamente as contas, mas na ótica pública,
E isso fez com que eu tivesse uma passagem pela macroeconomia, eu chamo isto uma passagem, porque igualmente há uma diferença em trabalhar a economia com estas questões públicas e uma diferença em trabalhar-se com as questões mais relacionadas com as empresas, portanto, numas questões mais micro. Ainda na minha passagem, nestes momentos profissionais que foram muito ligados à macroeconomia, acabei por lecionar, e ainda estou a lecionar, tanto isto na Cátedra de Economia, Contabilidade Nacional. Portanto, a Contabilidade Nacional é a contabilidade, eu brinco, eu sou a professora que ensina como se calcula o PIB. Portanto, o PIB é dos elementos da contabilidade nacional que agregam aquilo que, afinal, qual é o valor que o país cria no final do dia, no final do ano. E, portanto, isto depois replica-se nas nossas empresas naquilo que são as demonstrações financeiras. Eu estou aqui sempre a fazer um paralelo com a linguagem da ordem, que é uma linguagem diferente dos economistas. E até hoje estou ligada à contabilidade nacional, continuo a lecionar contas nacionais e, portanto, de certa forma, há aqui um lado meu de economista que nunca deixou de estar presente. Isto é importante perceber. Depois há um segundo momento, e aí sim é que há a tal mudança, que é quando fala na formação, a tal saída do dia-a-dia das funções de economia, eu volto a estudar, eu volto a entrar para a escola. Eu volto e meia, volto para a escola mesmo a sério. E voltei para a escola, fui para os Estados Unidos e fui fazer um MBA e sobretudo fui fazer um mestrado em finanças. E aí que há um shift completo, é um shift para a gestão. Eu gostaria de enfatizar duas coisas, sobretudo para os profissionais que me estão a escutar. Há uma diferença estrutural de ser economista e ter estudado economia e ter estudado gestão, porque há uma preparação diferenciada daquilo que se aprende na gestão e daquilo que se aprende na economia. Aliás, todos nós, todos os anos por esta altura, ouvimos quem são os novos Prémio Nobel da Economia. Portanto, significa dizer que a economia é uma ciência social que todos os anos é premiada com um Prémio Nobel. E, portanto, não há gestores com Prémio Nobel. Portanto, só para perceber estrutural de base que há entre um economista e um gestor. E isto é importante porque nós precisamos de desmistificar esta história de que os economistas vão gerir empresas. Quem vai gerir empresas são gestores, para valorizar, sobretudo, a profissão da gestão. E eu percebi isto no momento em que estive nos Estados Unidos. Eu vivi praticamente quase 7 anos nos Estados Unidos, estudei, trabalhei, etc. Toda uma mentalidade de gestão, toda uma mentalidade de foco nos resultados, de foco no acionista, de foco nos custos, e aí sim nós percebemos que estruturalmente estamos a falar duas formas de estar de um profissional que é preciso entender, e eu acho que isto também é útil para todos nós, e aliás todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar comigo em sessões de formação percebem perfeitamente que eu tenho enfatizado isto várias vezes, exatamente para cada um de nós perceber a importância que tem em termos da eficiência das empresas. Ela passa sobretudo pelaquilo que é a nossa base formativa, que ela constrói o nosso olhar e a nossa atitude relativamente ao objeto que estamos a gerir, e neste caso as empresas. Portanto, isto é a parte da minha formação. Tem mais coisas, mas não vamos por aí, que eu acho que esta parte não é útil. Útil é falarmos dos temas profissionais que nos unem, e eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Muito bem. Doutora Nayó, em que momento da sua vida decidiu que iria ser contabilista? Estas coisas não se decidem, e eu na prática não sou contabilista, eu sou financeira. Ora lá, mais uma vez, a diferença. Mesmo quando se entra para a escola de gestão ou para um MBA, há uma diferença entre aqueles que vão fazer contabilidade, with accounting, e os que vão fazer finance. E eu explico muitas vezes isto quando nós temos as nossas sessões de gestão e análise financeira. Embora sejam dois profissionais que trabalhem juntos, eles não são, na sua essência, o mesmo profissional. Aliás, as grandes empresas têm estas áreas perfeitamente segregadas. Isto é um dos elementos do corporate governance. E porquê? E eu passo a explicar.
O contabilista tem um olhar para dentro da empresa, pelaquilo que é a operação, pelaquilo que são os custos, aquilo que é o dia a dia. Portanto, tem um olhar operacional para dentro. O financeiro não. O financeiro tem um olhar para a frente, tem um olhar mais estratégico. Por isso é que você vê o CFO, mas não vê nenhuma destas figuras da contabilidade nos boards, porque tem uma função muito mais operacional. O CFO não. O CFO tem absolutamente uma função estratégica. O que é isto de olhar para a frente? Saber que investimentos podem ser feitos, se há um problema de custos, como é que eles podem ser alterados, como é que estamos em termos de resultados, os cálculos do return on equity, como é que estão os capitais próprios. Isto são funções do financeiro pelas implicações naquilo que podem ser a estratégia de desinvestimento das empresas. E a estratégia de investimento ou desinvestimento das empresas é matéria de finanças e não é matéria de contabilidade. Aqui, esta figura, muitas vezes ela não está segregada e é chamado financeiro da empresa, quando na realidade ele é o contabilista, pelo facto de o financeiro beber da informação contabilística. E isto, muitas vezes, é um problema quando a figura é segregada, porque eu penso que estas duas figuras devem viver num permanente conflito construtivo. O que é que isto significa dizer? O financeiro tem que estar permanentemente a questionar a integridade da informação que recebe. Tem que estar permanentemente a validar a informação. E quando eu digo que eles andam de costas viradas no bom sentido, mas eles suportam-se um ao outro, o contabilista e o financeiro. O contabilista tem que dizer ao financeiro: temos um bom fluxo de caixa, o nosso fluxo de caixa é robusto, é permanente, tens condições para poder investir. E o financeiro pega nesta informação e vai trabalhá-la em termos de estratégia financeira. É o contabilista que diz: nós já temos os nossos ativos amortizados, vamos ter mais um ano de amortização ou está na hora de começar a fazer um investimento em termos daquilo que são os nossos ativos operacionais? Para quando calcularmos o retorno em ativos, como é que de facto isto pode ser avaliado? E é esta construção permanente e esta discussão positiva permanente que faz com que as empresas evoluam em termos financeiros. Eu não sou de facto contabilista, eu sou financeira, mas pelo facto de estar a trabalhar em permanência com a contabilidade, daí o meu altíssimo respeito pela contabilidade, que todos sabem disso. Aliás, eu costumo brincar, há dois profissionais que eu não me zango. Eu não me zango com os advogados e não me zango com os contabilistas. Muito bem! E vou-vos passar a explicar porquê. Porque se o contabilista me der informação errada, eu faço uma estratégia errada. Muito bem. Se o contabilista não me der informação correta, eu não faço uma estratégia correta. Se o contabilista não tiver as suas contas em ordem, a sua informação em ordem, os seus documentos perfeitamente organizados e com as evidências capazes de mostrar que, de facto, em termos patrimoniais, aquilo que me diz está correto, toda a minha estratégia está errada. Esta relação tem que ser real, permanente, mas o foco dos dois profissionais é distinto. E quantas vezes eu já vi, como se diz, contabilistas a passarem verdadeiras rasteiras aos financeiros. Doutora Nayo, vou mesmo atrás de uma pergunta que se calhar está muita gente à espera da resposta. Há muitas empresas que o diretor financeiro é o contabilista, é o que assina as contas, está correto? Pode ser 2 em 1? Não deve ser 2 em 1. O que um aprende na escola e o que o outro aprende na escola é distinta. Nós não somos um exemplo de muitas coisas que deveriam ser a formato mais correto em termos profissionais. Infelizmente, o nosso contexto económico, as nossas condições, não nos permitem muitas vezes trabalhar naquilo que são as boas práticas. Quando você entra numa universidade, há uma diferenciação muito grande naquilo que depois vai aprender o contabilista e naquilo que vai aprender o financeiro. Isto não há dúvida nenhuma. É só olhar para os currículos internacionais da gestão e você percebe isto muito bem. Não significa que não estudem e não percebam o que é que um e o outro faz, mas há de facto uma preparação na forma de estar diferenciada. E depois, em termos de trabalho, igualmente. Aliás, se você olhar para as maiores empresas de Angola, há uma diferença do contabilista e do financeiro, eles não fazem a mesma coisa. Todas as petrolíferas têm este bem segregado, as maiores empresas de Angola têm todas estas duas funções segregadas. O que é que acontece nas nossas empresas, e nós somos maioritariamente um país com pequenas e médias empresas? É ter a mesma figura do contabilista e do financeiro.
Em termos daquilo que pode ser o triângulo da fraude, o que pode acontecer é que eu, contabilista, vou martelar as contas e depois vou dar uma justificação financeira. Não há aqui um equilíbrio na segregação de funções. Eu, aliás, digo muitas vezes na sala que quando vocês sentem que o contabilista e o financeiro são muito amigos, almoçam juntos e riem-se todos felizes, cuidado, porque quem vai pagar no final do dia vai ser a empresa. Porque não há, em nível de corporate governance, não há aquilo que são os equilíbrios essenciais que se obriguem em termos da segregação de funções. Daí que eu falo da importância do corporate governance, que em Angola acaba por ser um ilustre desconhecido ainda, embora se fale cada vez mais, e volto a repetir, cada vez mais há regulamentação e legislação à volta do tema. Mas a nível internacional isto não é brincadeira. Começa a haver materialidade para se apontar as empresas que são suficientemente transparentes e que têm equilíbrios exatamente por causa disto. Eu não posso ser árbitro e jogador. Essa linguagem mais comum que se ouve, como é que é árbitro e jogador? O contabilista e o financeiro não podem ser amigos, são amigos, alguma coisa não vai bem. Ouvimos de quando em vez isso, mas aqui, doutora, quando é um contabilista, um membro CPCA e é nomeado para uma direção financeira, e ele na direção financeira quer fazer as duas coisas. Volto a repetir, temos aqui um problema de governance. O governance assenta exatamente num sistema de equilíbrios e, portanto, é preciso definir os perfis dos profissionais e as suas competências e atribuições. E quantas vezes nós não temos essas competências e atribuições perfeitamente definidas? Mas isto acontece connosco todos os dias. Somos contratados para uma determinada função. Nas grandes empresas há esse cuidado da definição de competências e de perfil, mas nas pequenas e médias empresas não há este cuidado da definição de atribuições e perfis. E depois, claro, há tudo aquilo que nós sabemos. Nós não somos um bom exemplo daquilo que são contas transparentes. E é por isso que estamos a trabalhar nesse sentido. Exatamente para melhorar o ambiente de negócios, a credibilidade das nossas empresas que passam por estes elementos. Quantas vezes muitas empresas nacionais não conseguem fazer parcerias internacionais exatamente só por causa das contas? As contas são um elemento de credibilidade. Eu quando vos falo da importância do contabilista, não sendo contabilista, mas reconhecendo a alma da empresa depois daquilo que é a estratégia, é a operação. É na operação que se ganha dinheiro, é na operação que se reduzem custos, é na operação que se torna mais eficiente. E quem está na alma destas questões é o contabilista. Portanto, estudar verdadeiramente contabilidade é ajudar a cada uma das unidades produtivas a ser mais eficiente. Agora, é preciso que isto seja dito todos os dias para que aqueles que decidem, ao nível do governance, deem a força necessária a este tipo de profissionais e as pessoas não sintam vergonha, porque as pessoas todas querem se apresentar como economistas. E eu pergunto, algum país do mundo você viu algum economista a gerir alguma empresa? Só em Angola, porque internacionalmente os economistas vão fazer realmente economia e vão ganhar prémio Nobel, não vão estar a perder tempo a trabalhar em empresas. Quem trabalha em empresas são gestores e os gestores têm uma outra background em termos daquilo que é o seu arcabouço académico distinto daqueles que estão a estudar economia. E é preciso perceber isto e é preciso valorizar. Por exemplo, aqui mesmo a nível da nossa região, vou falar da SADC, e sobretudo daqueles que vêm de uma matriz anglo-saxónica aqui na SADC, portanto, os nossos países daqui da região africana, eles todos têm uma forte formação e uma forte visão contabilística, porque os anglo-saxónicos são muito organizados neste aspecto. Para vocês terem uma ideia, já se faz contabilidade nestes países anglo-saxónicos desde o século XVI. Desde o século XVI. E, portanto, há todo um histórico de organização de contas muito forte nestes países anglo-saxões. E, portanto, a própria profissão de contabilidade, ela é muito hierarquizada, porque vai desde o accounting clerk e continua a estar dentro da profissão de contabilista, mas com uma grande hierarquia da primeira linha, da segunda linha, da terceira linha, até chegar verdadeiramente ao chefe da contabilidade. Porque cada um tem o seu papel. Aqui não. Aqui não, todos fazem tudo. E isto permitiria com que muitas pessoas pudessem apenas ter o curso médio de contabilidade e poderem ser excelentes profissionais e estarem igualmente também
junto da ordem, porque cada um tem o seu papel dentro da organização e naquilo que podem fazer, e permitem ter melhores contas, sem estes problemas de segregação de funções, porque tínhamos profissionais suficientes para poder fazer a tal segregação de funções. Chega-se a um país africano, e isto é uma história real. Eu recordo-me que estava a trabalhar na Zâmbia, e já estávamos em março, e eu dizia-lhes que nós ainda temos que fechar as contas. Os meus colegas aqui da região, do Botsuana, Zâmbia, Tanzânia, Zimbábue, olharam para mim tipo, quem é esta louca que está em março e ainda não fechou as contas? E eu disse, não. Eles disseram, não, isto não pode, as contas fecham-se na primeira semana de janeiro. Nós já temos as contas mais do que fechadas, nós já estamos a preparar os reportes do primeiro trimestre. E é quando eles me explicam toda a importância que as contas têm nos seus países e a cultura de prestação de contas. O que nos falta é exatamente isso. Cultura de prestação de contas, organização e responsabilização em sede destes processos e procedimentos. Agora imagine, quando os meus colegas ficam todos a olhar para mim nos embates, essa senhora é louca. E a doutora tão querida, como é que ficou envergonhada? É uma história que eu conto todos os dias e nunca me hei de esquecer, porque eles tinham todos razão. E eu, quando lhes expliquei como é que era a nossa cultura de prestação de contas, eles começaram-se a rir e dizer, é por isso que nós ouvimos histórias muito complicadas de Angola. E isto é verdade. Quando se ouve estas histórias da ausência de prestação de contas de Angola, tem a ver exatamente com este tipo de cultura de prestação de contas. Foi muito bom para mim para refletir, continua a ser muito bom para mim contar esta história, para nós percebermos de facto a importância que estes temas da prestação de contas têm na credibilização, quer por um lado das micro, pequenas empresas, quer das grandes empresas e quer do país como um todo. Começa por aí. Doutora, qual o papel de um contabilista ou perito nos conselhos fiscais e qual a relação existente entre a área financeira e os conselhos fiscais? Já falou aqui da relação contabilista-financeira, agora com os conselhos fiscais. Eu vou falar apenas da minha experiência, que é a minha experiência dentro da banca. Eu vou falar um pouco de um lado que eu já tive, que é como administrador independente, que tem a função de acompanhar os sistemas de controle interno. Quando eu falo de sistemas de controle interno, no final do dia, o governance é a visualização daquilo que podem ser as contas. E por outro lado vou falar do meu papel, que é neste momento um dos meus papéis, é estar junto a um conselho fiscal num banco grande da nossa praça. A relação é cada vez melhor. Eu penso que é pela maturidade já deste tipo de organização. Eu não estou a falar de uma empresa pequena, eu estou a falar de um banco muito grande, privado, e portanto há uma maturidade muito grande e com isto a relação de trabalho e de prestação de informação é ampla e é feita de uma forma muito aberta e sem bloqueios e sem obstáculos, e é realmente muito boa. Para dizer também que isto só é possível porque internamente esta organização também tem todos os seus processos perfeitamente alinhados. De outra forma, esta prestação não podia ser correta. Há encontros regulares, muitos encontros regulares, agora e sobretudo a nova regulamentação obriga ainda cada vez mais encontros regulares, quer ao nível dos financeiros, dentro do componente financeiro daqueles que se responsabilizam pelas questões da fiscalidade, pois é preciso ir apurar os resultados fiscais e cada vez mais há exigências fiscais que obrigam a ter dentro da equipa da contabilidade e finanças pessoas só voltadas para estes temas. Há reuniões trimestrais com as equipas que fazem a reconciliação de informação de gestão, já não estou a falar de contabilidade, informação de gestão, e aí os encontros também são trimestrais, e depois há uma relação muito intensa com a auditoria interna. E portanto aí há um outro grande tema que se fala muito pouco na OCPCA, que é as auditorias internas. Fala-se muito do auditor externo, fala-se muito das contas, mas fala-se pouco do papel do auditor interno. E esta nova legislação a nível do sistema financeiro vem ainda mais reforçar a relação dos conselhos fiscais com esta terceira linha de defesa das empresas, que é o auditor interno.
exatamente porque eles fazem todo este apuramento por dentro daquilo que é a forma como se presta informação. Eles acabam por facilitar o caminho dos conselheiros fiscais, não é? Eles acabam por ser uns grandes olheiros internos diários, porque o Conselho Fiscal cada vez mais está dentro das organizações por força regulamentar, mas não está todos os dias, está uma vez por semana. Eles estão todos os dias e há um programa. Portanto, uma vez por semana, quando se fala com o auditor interno, já se sabe o que é que aconteceu naquela semana. Eles estão diariamente dentro da organização e isto é importante porque as questões têm que ser diárias, têm que ser acompanhadas diariamente, sobretudo nas organizações muito grandes. Há cada vez mais relatórios do Conselho Fiscal independentes, portanto relatórios independentes. De um modo geral, o Plano Geral de Contas de Angola obriga que o Conselho Fiscal faça um relatório no final do ano. Já não é assim ao nível da banca. Há as contas do final do exercício, mas há as contas intercalares. Em setembro acabamos de dar mais uma opinião relativamente às contas intercalares. Os conselhos fiscais são obrigados a emitir relatórios sobre os branqueamentos de capitais. Os conselhos fiscais são obrigados a acompanhar o relatório de governação corporativa e controle interno. Portanto, há aqui uma perspectiva muito mais holística da empresa do que única e exclusivamente olhar para as contas, porque as contas são apenas o resultado daquilo que é a empresa. Deixa eu dar um exemplo mais terra a terra. Quantas vezes nós entramos numa empresa e perguntamos: quem é que faz o registro dos documentos? Ah, doutora, é que a tia Ana é que sempre que chega uma fatura, ela que faz o registro. E quando a tia Ana não está, temos mesmo que esperar que ela chegue para fazer os registros. E quem faz os pagamentos? É o tio não sei quantos. E o diretor de vez em quando também faz pagamentos. Faz sim, faz pagamento. Portanto, nós percebemos com esta pequena conversa de 1 ou 2 minutos que pode ser que na gaveta da tia Ana haja muitas faturas, porque ela pode ter faltado um dia ou dois. Quisermos dos pagamentos, há quem faça os pagamentos, mas o diretor também faz. E, portanto, podemos realmente não ter o universo completo da informação. E, portanto, não podemos dizer no final do dia que a informação integrada é íntegra e confiável. E podemos não ter o universo total daquilo que é verdadeiramente os factos, que podem ou não alterar o património da empresa no final do exercício. Isto é governance puro. Isto não é contabilidade. Isto é o governance que impacta as demonstrações, porque são as pessoas certas, nos lugares certos, a fazerem as coisas certas. E se eu não tenho a tia Ana, tenho que ter um plano B para que aquela fatura nunca deixe de estar a ser processada no seu momento certo. Pois é, no fim do dia nunca ter técnicos personalizados, serem os únicos, serem as estrelas do departamento, terem mais do que uma pessoa a tratar da informação, não é seguro, doutora. Uma vez que se faltar um, está sempre o outro que é para auxiliar. O backup é fundamental, porque é assim, estamos a falar de uma organização, não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de um sistema, estamos a falar de uma equipa. Se não está um colega para marcar o golo, tem que estar um outro colega para marcar o golo. E isto, mais uma vez, é governance, porque tem que ser o líder da organização a dar estes exemplos e a dar esta arrumação que as empresas têm que ter. E isto, muitas vezes, não está corretamente percebido. Eu posso, eu mando, eu faço. Esta tem sido a tónica da cultura de gestão. E isto, volto a repetir, viola as regras fundamentais do governance, porque eu posso, eu faço, eu sei, não tem nada a ver com aquilo que é as bases da segregação de funções. Não se joga, não se arbitra e não se pode ser ao mesmo tempo o dono da bola. Pois é. Doutora, sente que o profissional de contabilidade já é valorizado? Ainda não. Não sinto de facto e acho que há ainda um grande caminho que temos que refazer, um caminho a todos os níveis, a começar pela discussão que é preciso ter a nível da formação destes profissionais. Quando eu falo desta formação, se nós queremos um país de empreendedores, nós temos que começar a dar já ao nível do liceu formação aos nossos jovens naquilo que é o ABC da contabilidade.
Depois temos que rever os currícula ao nível do ensino médio para que possamos ter aí o primeiro exército de profissionais júnior da contabilidade. A contabilidade tem que ser criada aqui uma pirâmide daquilo que são os profissionais de contas. Eu não chamaria contabilistas, mas chamaria profissionais de contas. Tem que haver esta pirâmide e esta pirâmide tem que começar a ser construída na base, porque o empreendedorismo que se quer promover vai obrigar a que cada um dos nossos jovens saia da escola com capacidade de fazer uma contabilidade simplificada, que é algo que nós não temos também. Eu tenho estado a perceber, em 2019, dediquei-me a perceber se havia softwares para contabilidade mais simplificada, para as mais microempresas. Portanto, não é justo que uma microempresa com 4, 5 pessoas se obriga a ter o mesmo arcabouço e responsabilidade contábil que uma empresa com 600 pessoas. E eu tenho este exemplo. Eu conheço muitos destes exemplos. Pessoas que têm uma pequenina coisinha, que têm que ter todo um arcabouço contábil igual a uma empresa com trabalhadores de 600 pessoas. Porquê? Não temos outra opção. Não há outra opção. Não. Exatamente. Portanto, isto não é justo e obriga a este pequeno empreendedor a ter custos só de prestação de contas muito grande quando de facto não é viável. E quando se perguntam porque é que não se pagam impostos e porque é que as empresas não estão organizadas, uma das razões fundamentais é esta. Portanto, quando me fala na valorização do profissional de contas, estamos a falar de todo este contexto que é preciso rever e pensar. E não se pensa nisso. Anda toda a gente a correr atrás, a tentar puxar o máximo de impostos e puxar impostos como se nós não temos as estruturas que trabalham perfeitamente organizadas e com uma maturidade de prestação de contas. E isto teria que começar na base à semelhança dos países anglo-saxónicos. Portanto, quando eu digo muitas vezes que todos nós temos que ser agentes de governance, porque agentes de governance significa dizer que nós temos dentro daquilo que é a nossa formação a mentalidade e a cultura de prestação de contas. Portanto, um dos pilares do governance é a prestação de contas e a transparência. E se fôssemos todos agentes de governance, portanto, estávamos a ensinar às nossas crianças na escola a importância da prestação de contas. E isso obrigaria que mesmo na aula de matemática se aprendesse o ABC das contas. Depois, quando se chegasse ao ensino médio e a outros níveis do ensino, se fossem de facto aprimorando com as regras e procedimentos que a própria profissão estabelece. E isto é que é verdadeiramente a valorização do conceito de prestação de contas, que é um dos pilares fundamentais do governance. Corporate governance e disclosure, portanto, prestação de contas, e accountability, que é responsabilidade. Muito bem, doutora Nayol, já voltamos. É mesmo só para chamar o intervalo e já vamos entrar com mais detalhe na sua área de especialidade. Caro ouvinte, é a edição 197 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio a doutora Nayol Cohen. Já perceberam que estamos a ter aulas. Toda a primeira parte só foi aula. Vamos continuar na segunda parte. É o momento de intervalo e voltamos já já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na hora. Não. Caro ouvinte, é a edição 197 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, e tem em estúdio a doutora Nayol Cohen, ela que é especialista em Corporate Governance. Já deu uma senhora aula na primeira parte, vai continuar. Doutora, e agora é mesmo para entrarmos no tema, o que é o Corporate Governance e qual a sua importância para as empresas e os profissionais? Apesar de que já
já começou a dizer algumas coisas, alguns exemplos. Agora queremos, em detalhe, para os nossos ouvintes, em especial os membros do CPCA, perceberem da importância da sua área de especialização. Eu tenho falado várias vezes que o governance há aqui um elemento essencial deste tema universal. A palavra governance deriva do latim que significa governare, corbem, governo, gerir, porque vem da teoria da agência. A teoria da agência é a teoria da gestão de interesses. O governance, o que é que vem fazer? É uma gestão de interesses, do poder, dos conflitos e do controle. O que é que isto quer dizer? Eu, quando sou dona do meu próprio negócio, o poder é meu, o interesse é meu, o controle é meu e eu não tenho nenhum conflito nisso. Mas quando eu dou a minha empresa a ser gerida por outros, aí já podem começar a existir conflitos de interesse, conflitos de poder e alguns problemas de controle, porque eu não estou lá e por isso é que há aquele ditado: o santo fora de casa é um dia de festa, ou o negócio só engorda com o olho do dono. Do dono, exatamente. Exatamente, porque a alma desta expressão está na teoria da agência. Quando o dono não está, há conflitos e há problemas de controle. E é aí que surge o governance, como verdadeiramente a necessidade de se equilibrar este conflito de poder, de interesses e de controle. Aliás, nós dizemos, em termos teóricos, há chamadas as concepções de Stewardship Theory. O que é que significa isso? Partimos sempre do princípio que somos todos honestos, que todos nós vamos gerir com base nos melhores interesses e no interesse da organização. Mas depois sabemos que nem sempre é assim. Ou porque estamos a falsificar prejuízos, ou estamos a falsificar resultados, ou estamos a ter pressão para mais lucro e estamos aqui a martelar a contabilidade, ou porque o meu salário está diretamente ligado àquilo que pode ser uma componente variável do lucro e eu vou fingir que temos mais lucros para eu ter um salário maior. Há aqui toda uma pressão que faz com que esta expressão, como a gente diz, somos todos honestos, mas... E este mas obriga a que as organizações tenham sido obrigadas ao longo do tempo a criar toda uma organização, um sistema de controlos a que chamamos governance. E nos casos das empresas, corporate governance. E portanto isto está em permanente evolução porque os escândalos financeiros também estão em permanente sofisticação. Nem preciso de ir muito longe. O ano passado, em 2020, embora estivéssemos todos muito preocupados com Covid e com boas razões para isso, mas em frente aos nossos olhos houve um dos maiores escândalos financeiros a nível da Europa, que atirou com a Bolsa de Valores da Alemanha 64 pontos abaixo, que foi a Wirecard. A Wirecard é uma empresa equivalente à nossa EMIS. É uma empresa que faz aquilo que é a compensação de saldos, só que a nível global. É uma das maiores empresas alemãs de compensação, a Wirecard. E teve um escândalo e uma fraude financeira brutal. E era uma empresa auditada, é uma empresa cotada da bolsa. E as razões das irregularidades era uma irregularidade contabilística, porque tinha várias contabilidades, não consolidava e, portanto, punha os buracos nos sítios onde lhe interessava. Os buracos estavam nas operações da Ásia e na operação alemã era uma das maiores empresas da Alemanha. E, portanto, o triângulo da fraude está sempre permanente nas organizações e, portanto, os controles internos e os equilíbrios, que é o tal corporate governance, têm que estar sempre a evoluir porque a fraude está sempre também a evoluir. Esta é uma das razões da importância do governance. E depois, porque, na realidade, se o governance é gerir poder, conflitos e controlo, a gestão é também controlar, planear e executar. Estes dois elementos estão sempre interrelacionados. Por um lado, o direcionar e outro lado, o executar. E isto faz com que é preciso que cada uma das organizações tenha o tal seu modelo de equilíbrios. E o governance é um modelo de equilíbrios. Portanto, quem joga não arbitra, não é dono da bola. E isto faz com que aí sim eu consiga ter um sistema de equilíbrios que me dê a tal confiança e credibilidade.
É por isso que nas empresas eu sou dono e faço o que me apetece, mas numa estrutura como a banca, em que cada um de nós, público, precisa de ganhar confiança de que as suas poupanças estão a ser corretamente bem geridas, cada vez mais nós temos uma armadura legal e temos um regulador que é ele que está ali a supervisionar se de facto as nossas poupanças estão a ser bem geridas, e é por isso que este sistema, no caso do sistema financeiro, é regulado por uma entidade superior, exatamente porque nos está a defender. Nas empresas não é este regulador, mas o que é expectável, e sobretudo em contextos económicos de maior maturidade e maior evolução, há uma motivação permanente para as empresas prestarem contas. E quanto maior é a prestação de contas, maior é a confiança que se tem nesta economia. Portanto, por isso é que quando se diz como é que o governance e a prestação de contas estão interligados, se vocês me permitirem, eu até ia ler a IAS número 1. A norma contabilística, que é a IAS número 1, diz o seguinte: reconhece a importância do papel e controle de gestão como norma básica para o relato, em que o corpo de regras obrigatório à revelação de contas deve estar uniformizado, permitindo aos analistas financeiros a interpretação mais adequada da verdadeira situação da empresa. A IAS número 1 reconhece também o papel das demonstrações financeiras como uma peça de gerência e controle do recurso a que ela é confiada. IAS número 1, que te assenta em quê? Em governance, sistema de controle interno, relato financeiro, que é a expressão da integridade da informação e da plenitude do equilíbrio entre os stakeholders. Portanto, nós temos que perceber que estes dois elementos estão perfeitamente relacionados. Há uma interdependência entre o corporate governance e o relato financeiro. É que não há outra forma de estar, porque se eu tiver um líder de uma empresa que me diz, olha, estes pagamentos não vamos refletir aí, ou estes resultados financeiros nós não vamos colocar no banco. Eu recebi dinheiro e vamos ter esse dinheiro aqui na empresa, vamos controlar esse dinheiro aqui na empresa, está aqui no meu gabinete e isto não vai ser registado. Imediatamente eu tenho um impacto patrimonial e tenho verdadeiramente uma prestação de contas deficiente. Provavelmente uma ou duas pessoas da empresa sabe disso, mas a empresa como um todo não sabe, a comunidade como um todo não sabe e o país como um todo não sabe. Isto é governance, isto não é contabilidade. Portanto, a cultura das decisões, os controles da informação é que são em última instância a garantia de um bom relato financeiro. E quantas vezes nós entramos em empresas que tinham duas contabilidades, porque os próprios líderes das empresas têm a noção que as duas contabilidades davam duas informações completamente diferentes, uma para os outros e outra para mim mesmo, que sou o dono da bola. O dono da bola. Doutora Nayol, quais os desafios dos profissionais de contabilidade hoje e no futuro em relação à governance? Aprender. Isto é um tema novo, cada vez mais se fala nisso, cada vez mais fala-se em compliance, mas é sem dúvida um tema novo, um tema que passou para as regras e para as normas de contabilidade. Provavelmente essas questões ainda não chegaram ao nosso país de uma forma mais alargada, mas já chegaram ao sistema financeiro e mais tarde ou mais cedo vão chegar às empresas que estarão cotadas em bolsa. Cada vez mais o governance tem uma componente de materialidade muito grande, que significa dizer o que existem indicadores financeiros que têm que ser conjugados com indicadores não financeiros. Estou a falar da objetividade, dos impactos de cada componente financeira que tem a ver com decisões estratégicas, e nós vamos aprender isto com o tempo. Como é que vamos fazer? Aprendendo, estudando, tendo formação. E, aliás, nem precisava de ir muito longe. Bastaria que cada um dos nossos profissionais de contas tivessem o cuidado de olhar para o capítulo número 2, que são os princípios fundamentais do Código de Ética e Deontologia Profissional, da Ordem, e que voltassem a ler a Lei número 2 de 2001 do Exercício da Contabilidade e Auditoria, para que nestes princípios, volto a falar, capítulo número 2, princípios fundamentais, está lá perfeitamente definidos os princípios de integridade, objetividade, competência, zelo profissional, confidencialidade e comportamento profissional.
estes elementos casam perfeitamente com aquilo que são as regras básicas da IAS número 1. Portanto, nós não temos que estar a inventar a roda, nós só temos que ir àquilo que já são os princípios fundamentais da profissão e o exercício da profissão, para ir beber aquilo que tem que ser a nossa conduta. Eu também, ao longo deste período de formação dos membros da Ordem, quantas vezes eu vi já profissionais a dizerem-me: olha, doutora, o patrão obriga-me a fazer este tipo de registros. Eu faço, porque ele paga-me o salário e eu faço exatamente como ele quer. Mas há uma coisa que eu já lhe disse: eu não assino estas contas. Isto começa a ser verdadeiramente um sinal de maturidade profissional relativamente ao exercício da prestação de contas. Nós gostaríamos de ter cada vez mais profissionais que fossem capazes de ter esta força, fossem capazes de dizer: estas contas não estão corretas, eu não assino. Se quiser, dê a outra pessoa que queira assinar, mas eu não assino este tipo de contas. Posso fazer, como o senhor diz, mas não assino. Isto denota já um entendimento da importância que os profissionais de contas têm e deve ser dado cada vez mais. Mas depois há um outro lado, que é a descredibilização dos profissionais em termos dos conselhos fiscais, que basta estar lá qualquer pessoa, basta estar lá os amigos de quem indica e não tem que estar a cumprir com todos estes princípios e estas exigências que a profissão obriga, e estão aqui as leis perfeitamente claras. Pois é, foi manchete há umas semanas, o jornal Expansão: mais do que 19 empresas públicas não têm nos conselhos fiscais um membro CPCA. O que é que estão lá a fazer, doutora, a propósito? Eu penso que não é suficiente o argumento da confiança. Já não é suficiente. Já não é suficiente. Cada vez mais o que deveria estar como elemento preponderante tem que ser o elemento da competência. Não podemos estar a fazer o discurso da competência e depois estar a ter opções de decisão desta natureza. Quando se estão a definir o profissional fit and proper, fit significa dizer tem a competência técnica para responder àquela responsabilidade de supervisão, e proper tem a integridade e cumpre com os princípios fundamentais daquilo que é a nossa armadura legal. Está na nossa lei do exercício da função. Na realidade, quem indica, quem nomeia, está a violar aquilo que é um princípio da regra fundamental que está legislado. Mas também cabe à Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas e aos seus profissionais fazerem valer daquilo que são os princípios legais que estão instituídos no país, fazer valer estas instituições de que está-se a cometer um erro drástico. Hoje, a força dos conselhos fiscais não é ainda aquela que se pretende, exatamente porque está a ser descredibilizada por uma questão de governance. Quem nomeia, não nomeia com base nos princípios de meritocracidade, mas sim de confiança e de que eu conheço e que me vai dizer o que é que está-se a passar. Não é isto. Não é isto que se pretende. A prestação de contas está naquilo que é um princípio fundamental da razão da existência da contabilidade no mundo, que começou no século XVI. E, portanto, não é preciso a confiança, é simplesmente o cumprimento daquilo que são as regras básicas da prestação de contas e de governance. Exatamente. E um profissional competente, como tal, conhece essas regras e não precisa ser amigo da doutora Nayol para dizer as coisas tal como estão a acontecer. Absolutamente. Portanto, esta cultura de gestão, que precisamos imediatamente ser alterada. Eu penso que isto é fundamental. Eu diria que no outro dia lia um artigo sobre a África e neste artigo um dos elementos para investir em África, o elemento mais crítico era o governance, que é exatamente tudo isto. Os tais conflitos de interesses que fazem-se com que toda a gestão seja feita por debaixo do tapete. E a começar por este tipo de nomeações e por este tipo de decisões que não valorizam as instituições, os órgãos para quais legalmente estão constituídos. E, consequentemente, com este tipo de prática, muitos dos nossos profissionais acabam por também se esquecer dos princípios fundamentais. Até porque muitos não os conhecem, porque se fizessem parte das estruturas que obrigam ao conhecimento dos códigos de conduta, etc., e os termos deontológicos da profissão, saberiam o que é que estavam lá a fazer. E não, limitam-se a aceitar, vão, e estou a falar de grandes empresas do país, os conselhos fiscais de grandes empresas do país.
ou das maiores empresas do país, diria mesmo. Porque as empresas mais pequenas ou as empresas privadas não têm obrigatoriedade de prestação de contas nem de transparência, que estão sujeitas às empresas públicas, que na realidade somos todos nós acionistas delas. Temos muito caminho. Muito caminho, muito mesmo, mas já ficou aqui o recado, atenção, é obrigatório nos conselhos fiscais terem membros ao CPCA, porque não sei como é que andam a analisar as demonstrações financeiras, doutora. Boa pergunta, eu também gostava de saber. Como é que andam a analisar. Às tantas, doutora, andam a contratar alguém para ajudar a analisar. Ou o que pode também estar a acontecer é esperar que o auditor externo faça o seu trabalho, depois copiar e assinar por baixo. Sim, não, e já há muitos anos copiavam o relatório do contabilista, o relatório de contas assinado pelo contabilista. Então esperam o relatório de conta do contabilista, dos auditores, depois retiram alguma informação, se eles disseram isso e eles é que estiveram a ler os números é porque está certo. O problema não está na cópia, o problema está no questionamento que podem fazer daqueles resultados. E é isso que faz com que a competência da supervisão seja importante. Aliás, no nosso país, o que tem estado de facto a falhar é uma supervisão independente. Eu muitas vezes tenho enfatizado na importância da independência e, sobretudo, da independência de supervisão. Porque no final do dia, se esta cultura de supervisão independente for entendida, é um contributo muito grande que estamos a dar, inclusive ao próprio gestor. E à credibilidade do próprio gestor. Ele não percebe isso, acha que é uma crítica, mas ele deve perceber que isto acaba por dar muito mais confiança ao seu processo de liderança se a supervisão for robusta. As recomendações para as empresas, os contabilistas e para a implementação do governance, especialmente para os jovens que querem seguir a profissão de contabilidade, seja enquanto contabilistas ou seja enquanto peritos. Eu penso que todos nós ficamos a ganhar, mesmo em termos pessoais, não apenas como profissionais de prestação de contas, mas como cidadãos. Acho que ficamos todos a ganhar quando nós sabemos um pouco mais de contas. Quando nós somos capazes de poder administrar aquilo que é nosso da melhor maneira possível, eu penso que estamos a contribuir para nós próprios e estamos a contribuir para aqueles que estão à nossa volta. Isto significa dizer estudar, aprender cada vez mais. Eu penso que cada vez mais está mais próxima a possibilidade de todos nós podermos aprender. Ou em pequenas formações, ou junto da ordem, ou junto das organizações e associações que já existem em Angola, que dão este tipo de formação, que é o caso da ACGA, Angolan Corporate Governance Association, que faz masterclasses sobre estes temas, porque na realidade ganhamos individualmente como cidadãos, podemos estar a gerir melhor aquilo que é nosso, estaremos a ganhar para aqueles que têm pequenas empresas que estão a gerir melhor aquilo que é o seu próprio património, e depois isto acaba por ter um efeito multiplicador positivo de podermos criar aqui cada vez mais um movimento de prestação de contas, porque a prestação de contas é uma questão de confiança e de credibilidade, e eu quero ter confiança com quem eu estou a trabalhar, eu quero ter confiança com quem eu estou a fazer negócio. É tão simples quanto isso. Mesmo a amizade entre as pessoas baseia-se na confiança. Portanto, na confiança é aquilo que eu sou capaz de prestar em termos de informação e as minhas ações. Isto também tem que se refletir na vida do negócio. As pessoas têm que olhar para os negócios como na vida do negócio e não na nomeação dos conselhos fiscais. Eu aceito o desafio de vir falar sobre conselhos fiscais, porque eu não quero provocar, mas ainda sobre esse tema dos conselhos fiscais, nós temos aqui fiscais de primeira e de segunda linha. E vamos ter que detalhar todos eles aqui. A doutora regressa, sim, vai regressar. Vou já falar com o João, está a ouvir o programa e ele vai de certeza ligar para a doutora para combinar. A doutora regressa e vamos então tratar por tu os conselhos fiscais, o papel dos membros num conselho fiscal. Andamos a fazer formações, a doutora Nayó foi uma das formadoras, não basta, precisamos de estar a tocar na mesma tecla para evitar situações menos boas, conforme a doutora esteve aqui a detalhar. Doutora Nayó, o nosso muito obrigada por esta uma hora de conversa, uma conversa animada. Eu tive aula, eu acho que os ouvintes também tiveram. Tivemos aulas com a doutora Nayó, ela que também é formadora, então estava muito bem enquadrada aqui
a detalhar aspectos muito, muito importantes na vida dos membros do CPCA, das empresas e do público em geral. Doutora Naiol, continuação de boa semana laboral. Quer dizer mais alguma coisa? Faz favor. Eu quero agradecer-vos por esta oportunidade. É sempre um gosto poder ter uma oportunidade de falar não só apenas com os membros da CPCA, mas todos aqueles que de uma forma direta ou indireta acabam por ser impactados pelo nosso trabalho. É um trabalho que não está terminado, como vocês perceberam da minha conversa convosco, está muito longe de ser um trabalho final. Eu diria mesmo que estamos no início daquilo que é uma grande caminhada, que é a cultura da prestação de contas, mas contem comigo, eu penso que eu vou poder quero e continuar a estar convosco nessa caminhada que é de cada vez mais podermos prestar contas de uma forma íntegra, correta, que todos nós no final do dia tenhamos maior credibilidade, quer como profissionais, quer como com as entidades que representamos. Portanto, muito obrigada por mais uma vez eu poder, junto da Cristina, da OCPCA e dos colegas que normalmente estão, fazer essa caminhada convosco. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora, agradecemos imenso essa conversa muito, muito interessante, doutora Naiol. Ficou tudo a meio. A conversa vai continuar numa próxima edição. Obrigada. A doutora vai mesmo voltar. E acho que os ouvintes também ficaram com essa sensação, já terminou, só uma hora não custou nada, parece que só foram 10 minutos, mas já está uma hora, sério, uma hora, foi uma hora muito, muito rápida, só uma hora não conta, por isso a doutora vai regressar sim, e vamos então falar sobre os conselhos fiscais. O nosso muito, muito obrigada mesmo, doutora, foi uma aula, até para mim, estive aqui muito atenta a fazer muitos apontamentos e a doutora regressa que é para eu concluir os meus apontamentos. Caro ouvinte, era a doutora Naiol, membro do CPCA, especialista em Corporate Governance, esteve aqui a desfilar com elegância profissional para todos nós e aprendemos novas coisas. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Caro ouvinte, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na hora. Contas na hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.